Esse é o trabalho de conclusão de curso da aluna Júlia Coelho, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense, intitulado Inclusão de Elementos de Sustentabilidade em Proposta de Produção de Palmito para a região de Belmiro Braga, Minas Gerais. No caso, foi considerada a produção de palmito de pupunha, em que o palmito é processado dentro da própria propriedade. O trabalho focou especialmente na determinação dos equipamentos necessários a esse processamento dentro da propriedade e a solução energética para atendimento das suas demandas. O objetivo, então, passa a ser dimensionar o sistema produtivo de palmito, conserva dentro da propriedade de Belmiro Braga, incorporando elementos de sustentabilidade. Nesse sentido, o uso de fontes renováveis para o processamento do palmito de pupunha. O cultivo de palmito de pupunha é um importante setor agrícola no país. Ele tem nas suas vantagens a sua alta produtividade, uma unidade produtiva padrão, 300 pés de palmito, 5.000 plantas por hectare, tem um perfil característico de 60 hectares, com uma produção de 2,25 toneladas por hectare. E o principal manejo da cultura é a rotatividade da colheita em várias áreas. No nosso caso, estamos em Belmiro Braga, essa é a planta da propriedade, essas regiões aqui em vermelho são as áreas que nós podemos destinar ao plantio da pupunha. No processamento do palmito, nós temos a recepção do material que vem do campo, a sua limpeza final. Ele é cortado no tamanho adequado e classificado nas suas diferentes qualidades. Aí ele é colocado dentro dos vidros. Uma vez colocado o palmito dentro do vidro, o volume é completado com a salmoura ácida, passa para a etapa de exaustão com aquecimento prévio, seguido pelo tratamento térmico, que é a etapa de aquecimento mais comprida, onde você realiza o cozimento do palmito e a desinfecção de qualquer eventual patógeno. Em seguida, ao resfriamento, teste de vedação, armazena, controle de qualidade, rotulagem e o material segue para o comércio. Das tecnologias consideradas, energia solar foi a primeira opção. A primeira energia renovável considerada foi o uso da energia solar direta, tanto no fogão solar parabólico, onde você tem o espelho refletindo diretamente na panela, quanto o uso do coletor solar com um espelho parabólico com um tubo vácuo no seu foco, aquecendo um fluido térmico que aquece a panela. E essa é a nossa opção mais sustentável, porque ela não necessita de uso de combustível. Nossa segunda opção de sustentabilidade é um fogão de lenha eficiente. Foi utilizado o modelo da Embrapa. Essa opção, a sustentabilidade dela está relacionada ao cultivo da lenha dentro da propriedade, mas ela implica no consumo de mão de obra, não só para gerir a área plantada de eucalipto, mas também pelo corte e transporte da lenha. O banho-maria industrial a gás liquefeito de petróleo é considerada a nossa opção padrão, onde nós consideramos o uso de um banho-maria comercialmente disponível no Brasil. E ele passa a ser, então, nosso cenário de referência, considerando o custo do consumo do gás liquefeito de petróleo. Nossa metodologia consiste em, primeiro, propor a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Na viabilidade técnica, nós temos a determinação do número de equipamentos para que possa ser processado todo o produto da propriedade. Consideramos perda de 66% do produto bruto da fase de campo a prazo de processamento, que são a perda das camadas mais externas do palmito, com uma produção final de 4 toneladas por mês, ou aproximadamente 614 potes por dia. Nas etapas de aquecimento, nós consideramos na parte de exaustão 15 a 20 minutos e na parte de esterilização 30 a 50 minutos. Para a análise econômica, nós consideramos não só os custos de equipamentos, mas também, do ponto de vista de operação, o combustível e a mão de obra necessária para o fornecimento da energia naquela etapa. Para a viabilidade, calculou-se o valor presente líquido, considerando uma vida útil de 20 anos para o equipamento. No dimensionamento, para o nosso cenário base, nós consideramos, então, um banho-maria GLP com uma produtividade de 154 potes por operação, com um consumo de 300 gramas de gás liquefeito de petróleo por hora e um combustível sendo fornecido em cilindros de 45 kg de GLP, que é o botijão de uso doméstico de GLP. Para o fogão a lenha, foi considerado aquecimento utilizando uma panela industrial de 60 centímetros de diâmetro, com uma produtividade de 35 postes por batelada, com consumo de lenha, de uma equipe que trabalha diariamente com 2 trabalhadores, cortando, picando e transportando a lenha para as operações de processamento de palmito. No fogão solar parabólico, foi considerado uma panela menor, 30 centímetros de diâmetro, com uma produtividade de 8 potes por batelada, considerando um tempo de aquecimento da água para ferver 1 litro, aproximadamente 40 minutos. Nessa opção, há um consumo elevado de mão de obra para ficar
colocando e tirando os potes do fogão solar parabólico. Um fogão solar de tubo vácuo, uma panela de 30 centímetros, com uma produtividade também de 8 potes por operação, só que um tempo um pouco menor para ferver a água, 38 minutos no lugar de 40. Em relação aos resultados, seriam necessários 5 fogões a lenha para poder processar todo o palmito produzido, um valor de investimento de R$ 7.500 e um custo operacional mensal de R$ 1.100 por mês. Leva um VPL de R$ 1.600. No fogão solar parabólico, devido ao tamanho da panela, precisaria de 32 unidades, investimento de R$ 9.600, um custo operacional em especial por causa da mão de obra de R$ 6.500, com valor presente líquido de R$ 6.800, negativo R$ 6.800. O fogão solar a tubo vácuo, porque ele tem um tempo menor de aquecimento, uma unidade a menos que o fogão solar parabólico, mas o valor de investimento dele é bem superior, quase R$ 40.000, e com custo operacional um pouquinho menor, em função do tempo menor de aquecimento, um menor consumo de mão de obra. Mas dá um VPL muito maior, negativo, né? Da ordem de R$ 8.000 a negativo. E o banho-maria industrial, somente com 2 unidades, você atende toda a produção pupunha da propriedade, com um investimento bem menor, R$ 2.000, porém um custo operacional também muito similar ao fogão a lenha, quer dizer, o custo de gás equipara ao custo adicional de mão de obra. Então, essas duas opções são as que foram consideradas mais interessantes para a propriedade. Então, o cenário base e o uso do fogão a lenha. Concluindo, então, econômico e tecnicamente, então, nós temos que tanto a opção do fogão a lenha com a lenha produzida na propriedade e o banho-maria industrial com botijão de gás são as mais viáveis, né, para o processamento do palmito pupunha. Dentre essas duas opções, o banho-maria industrial apresentou o melhor valor de VPL, ou seja, o menos negativo, então ele indica a opção de menor peso na estrutura de custos financeiramente. No caso da propriedade buscar a sustentabilidade com o uso do fogão a lenha, as opções seriam desenvolver um modelo que tenha uma produtividade maior do que os 35 potes por batelada, que aí iria diminuir o número de fogões a lenha necessários, e também avaliar o uso de uma serpentina para pré-aquecimento da água na câmara de cinzas. Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi o trabalho de conclusão de curso da aluna Juliana Anaruma Rocha de Aguiar Coelho. Esse trabalho foi defendido em 9 de fevereiro de 2017. Se você quiser mais informações, o texto original do TCC está disponível no repositório da UF nesse endereço.